Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo para mais uma aula com o professor Rafael Guerreiro. Essa aula é uma continuação do sistema sensorial, na qual irei falar de dois sentidos, o olfato e o paladar. Começando então a nossa aula, eu trago aqui que tanto o olfato, também chamado de olfação, e o paladar, também chamado de gustação, são dois tipos de quimiorrecepção ou quimiocepção. O que isso quer dizer, né? Que são capacidades de perceber substâncias químicas, tá certo? Por isso, quimiorrecepção. Essas substâncias elas vão estar difundidas, ou seja, espalhadas no ar, e aí o sentido responsável por essas substâncias no ar é o olfato, ou essas substâncias vão estar presentes em uma solução. Na prática, o que está escrito aqui é que essas substâncias vão estar dissolvidas na água contida nos nossos alimentos, principalmente. O sentido responsável por essas substâncias é o paladar. E onde essas substâncias vão se dissolver é a nossa saliva, tá? Então, essa solução aqui seria entre as partículas do alimento, geralmente, né? Mas qualquer coisa que nós levemos à boca vai se dissolver na nossa saliva, formar essa tal solução, e aí então poderá ser percebida no sentido do paladar. Ambos sentidos, né, olfato e paladar, eles vão estar relacionados principalmente à aquisição de alimentos. Como assim? Né? Então, o cheiro das coisas podem nos atrair ou causar uma repulsa. E isso é uma forma da gente perceber se aquilo pode ser benéfico para nós ou não. Um cheiro ele pode despertar uma vontade de comer, despertar a fome, ou o contrário. Então, geralmente, coisas que têm um cheiro agradável, elas vão atrair, né, despertar a nossa fome. E também uma outra função desses sentidos seria uma proteção do organismo, no sentido de evitar algo que seja ruim, né? Então, tanto o cheiro de alguma coisa quanto o gosto, né, eles podem ser um indicador de que aquilo é prejudicial para o organismo. Na nossa espécie, a espécie humana, nós aprendemos, né, a relacionar cheiros e gostos com as coisas que são benéficas ou prejudiciais. Nós temos um pouco algo instintivo, né? Então, um cheiro de algo em putrefação, né, que está apodrecendo, vai ser bastante repulsivo para nós de imediato. Afinal, aquilo pode ser muito prejudicial ao nosso organismo, né? Pode trazer uma doença. Então, ao longo da evolução, esse cheiro se atrelou muito forte a um comportamento de repulsa, né? De evitar, de causar um nojo. Já enquanto outros cheiros têm essa correlação também evolutiva com algo agradável. Então, um cheiro doce, né? Um gosto doce também, eles vão nos atrair, visto que frutas naturalmente têm esse cheiro e esse gosto. Mas, como eu disse, né, ao longo da nossa história e do nosso desenvolvimento enquanto indivíduos também, nós vamos associando diferentes cheiros e diferentes gostos a respostas diferentes. Bom, começando pelo olfato, então, o órgão responsável é o nariz. Aqui nessa figura a gente está vendo um corte, né, lateral. Então a gente está vendo
dentro do nariz, onde a gente tem a cavidade nasal. Tá? Então, cavidade é um espaço. Dentro dessa cavidade nasal vai existir o epitélio olfatório. Então, epitélio é como se fosse um revestimento, uma superfície mucosa, pele que recobre essa cavidade. Em uma região específica, aqui na parte de cima dessa cavidade nasal, então vai existir esse epitélio olfatório, onde vão se encontrar diversas terminações nervosas. São neurônios cujas terminações vão estar expostas aqui na cavidade nasal. Essas terminações vão ter cílios também, por isso nós falamos que elas são ciliadas, e são elas que vão captar as moléculas difundidas no ar. Essas moléculas que são capazes de estimular esses neurônios são chamadas de odorantes. E esses neurônios, então, quando em contato com diferentes moléculas, vão gerar o impulso nervoso. Lembram-se aquela corrente elétrica que vai chegar ao bulbo olfatório. Então, logo aqui acima desse epitélio, né, a gente vai ter o osso e logo acima desse osso, um conjunto de neurônios que vai receber esse nome, então, de bulbo olfatório. Do bulbo olfatório parte o nervo olfatório que chega até o córtex cerebral, onde então essa informação chega para ser processada, tá? Então, as moléculas elas são captadas pelas terminações nervosas. Esses neurônios fazem a transdução. Então, relembrando da transdução, é transformar um estímulo qualquer, aqui no caso é um estímulo químico, em um impulso elétrico ou impulso nervoso que chega até o cérebro para ser então interpretado. Mais uma lembrança que eu vou fazer é em relação à diferença entre a sensação e a percepção, no caso dos seres humanos. Tá? Então, a sensação seria a captação do estímulo e a transdução dele, porém, sem que haja uma consciência desse estímulo. Tá? Então, isso é a sensação. Não sei se vocês já repararam, mas quando a gente passa um perfume, por exemplo, depois de um tempo a gente para de sentir aquele cheiro, porque é o mesmo estímulo, é a mesma molécula que está sensibilizando aqui os neurônios. Então, esse estímulo ele para de ser interpretado pelo cérebro. Isso não quer dizer que as moléculas não estão chegando aqui e gerando esse impulso nervoso. Elas continuam fazendo isso. Porém, o cérebro para de interpretar essa informação. Então, a gente continua tendo a sensação, mas como nós não estamos tendo a consciência dessa sensação, ela não vira uma percepção, tá certo? Então, é aí que está a diferença. A sensação é a captação de um estímulo pelo órgão sensorial e a transformação desse estímulo em um impulso nervoso. Quando essa sensação se torna consciente, aí ela vira uma percepção, tá certo? Então essa aqui é a diferença, reforçando mais uma vez. Eu falei sobre isso lá na primeira aula, sobre o sistema sensorial, aquela aula introdutória, tá certo? Se vocês quiserem revisar, fiquem à vontade. Aqui a gente olhando mais de perto, então, esse epitélio olfatório, a gente vai ver, né, que os cílios desses neurônios,
eles vão ser específicos para um tipo de molécula, tá? Então, eles conseguem captar mais de 1000 tipos diferentes de moléculas que vão conseguir gerar esse impulso elétrico. Então, as moléculas presentes no ar que nós inspiramos, elas vão se ligar a esses cílios e aí então o neurônio gera um impulso elétrico que chega até o bulbo olfatório, onde terão outros neurônios recebendo esse estímulo, para que então ele seja conduzido até o cérebro pelo nervo olfatório. Os odores, né, ou cheiros, eles são muito associados à nossa memória, criando os sentimentos afetivos. Então, aqui relembrando mais uma diferença, né? A percepção, ela é a consciência de um estímulo, e o sentimento é algo mais complexo que pode vir de uma percepção ou não, tá? O sentimento é algo psíquico, psicológico. Então, nós podemos sentir um odor, um cheiro de algo que traga uma memória. Essa memória pode ser tanto positiva quanto negativa. Se ela for positiva, nós podemos ter sentimentos de alegria, contentamento, felicidade, satisfação, né? Isso são sentimentos. Já sentimentos negativos podem ser raiva, medo, uma tristeza, enfim. E isso pode ser desencadeado por um cheiro. Isso pode vir de uma percepção. Mas nem sempre os sentimentos vêm de uma percepção. Então, aí, mais uma vez, relembrando essa diferença. Aqui a gente tem um pequeno vídeo para ilustrar como ocorre, então, o olfato. Então, ali está mostrando o epitélio olfatório. As moléculas presentes no ar são captadas pelos cílios ali das terminações nervosas. E isso gera um impulso elétrico. Vocês estão vendo ali, esse impulso sobe até o bulbo olfatório, onde nós temos outros neurônios que vão conduzir esse estímulo para o córtex cerebral, aquela camada do cérebro mais externa, e cada área do cérebro vai então interpretar um estímulo diferente. No caso do olfato, seria então o córtex olfatório. Bom, uma curiosidade relacionada ao olfato é que em muitos animais ele tem também como função a comunicação ou também ao encontro e escolha de parceiros ou parceiras sexuais. Nos animais em que isso ocorre, esse sentido do olfato é muito mais apurado do que para nós seres humanos, tá? Então os cães, eles têm um olfato extremamente apurado, os gatos também, né? A tal ponto que esse sentido acaba sendo o sentido principal. Então, os cães e os gatos, eles percebem o mundo muito mais pelo olfato do que pela visão. E isso é bastante diferente de nós, né? Porque o nosso sentido principal é a visão. Já para esses animais, é então o olfato. Essas substâncias que os animais utilizam para se comunicar, para se identificar, são chamadas de feromônios. As abelhas e as formigas também utilizam muito feromônios para se comunicarem e para se localizarem. Vocês já devem ter visto formigas, né, algumas espécies que andam sempre numa fila
única, é justamente por conta desses feromônios. Elas vão liberando esses feromônios no caminho e aí todos os indivíduos conseguem percorrer esse mesmo caminho. Já na nossa espécie, a questão dos feromônios, ela é um pouco controversa. Por quê? O nosso olfato, como eu falei, ele não é tão sensível quanto de outros animais. Então, nós não percebemos os feromônios das pessoas, apesar de que já foi comprovado que cada pessoa libera um feromônio próprio. Nós sentimos sim cheiros das pessoas, claro, mas o feromônio ele é uma substância específica. Então, o cheiro que nós sentimos de uma pessoa não necessariamente é o feromônio. Porém, né, se acredita que nós tenhamos a sensação desses feromônios. Então, sensação é quando a gente não tem consciência. Então, nós temos a sensação, mas nós não conseguimos perceber esses feromônios, ou seja, eles não vêm à nossa consciência. Então, muitas vezes, um feromônio pode ser agradável a nós, mas nós não temos consciência disso. Nós simplesmente vamos sentir atração ou não por esse feromônio, sem saber que é ele que está atuando. Então, é diferente de um cheiro que nós conseguimos ter consciência. E aí, então, esses odores, esses feromônios, né, apesar de ter um papel pouco compreendido, eles têm um papel muito relevante nos vínculos humanos, né? Nas pessoas que nós sentimos atração ou não. Outra curiosidade sobre os feromônios é que mulheres, né, que convivem juntas no mesmo local, elas vão ter uma sincronização do ciclo menstrual. O que isso quer dizer, né? Todas começam a menstruar no mesmo tempo. Não existe uma consciência de que isso está acontecendo. Porém, os feromônios que são liberados, eles acabam interferindo na resposta do organismo, tá? Então, o organismo tem a sensação daquele feromônio, porém não existe a percepção, ele não é consciente. Passando para o próximo sentido, nós temos o paladar. O órgão responsável pelo paladar vai ser a língua, certo? Que é um órgão musculoso e está presente na cavidade oral, dentro da nossa boca. Na língua vão existir as chamadas papilas linguais, né? Nós conseguimos ver, inclusive a olho nu, que a nossa língua ela tem uma série de projeções, né, de protuberâncias muito pequenas. Essas protuberâncias são chamadas de papilas. Algumas dessas papilas, elas vão ser responsáveis pelo tato, ou seja, por sentir a pressão, né, que existe sobre essa língua, ou a temperatura também do alimento. Essas são as chamadas papilas filiformes. Formes quer dizer forma, fili de filamento, de um fio. São papilas finas e um pouco mais compridas. Já outros tipos de papila, que vão ser responsáveis pelo paladar propriamente dita, são as chamadas fungiformes e também as circunvaladas. Então, funge porque elas parecem um cogumelo, e circunvaladas, como nessa imagem, elas são redondas e ao redor delas existe uma vala, tá? Uma depressão. Estão vendo aqui? Em cada papila lingual, nós vamos ter diversas papilas gustatórias ou gustativas.
que nada mais é do que um conjunto de células receptoras, ou seja, células quimiorreceptoras, melhor falando, né? Que vão estar ligadas a neurônios também. Então, mais uma vez, essas células captam o estímulo, fazem a transdução desse estímulo, ou seja, transformam ele em um impulso elétrico, e esse impulso é enviado até o cérebro pelos neurônios. Aqui nós temos uma fotografia de microscópio eletrônico de varredura, mostrando essas papilas da nossa língua. Então aqui nós temos tanto as papilas filiformes e as papilas fungiformes aqui também representadas. Como eu disse, né, cada papila lingual vai ter um conjunto de células sensoriais e esses conjuntos vão receber o nome, então, de papilas gustativas ou gustatórias. Se nós olhamos aqui mais de perto, em detalhes, uma papila gustativa, a gente vai ver que ela vai ter um poro por onde as moléculas que estão dissolvidas na saliva, elas vão entrar e aí elas vão ter contato com microvilosidades, que são projeções da membrana das células quimiorreceptoras propriamente ditas. Essas moléculas, então, são captadas por essas células e um impulso elétrico que é produzido vai chegar até os neurônios sensoriais e daí, então, chegam até o nosso cérebro, onde ele poderá ser interpretado e levar à percepção daquele gosto. Reparem aqui que as células representadas na papila gustativa são de 5 cores diferentes. Cada uma dessas células é responsável por um gosto. E nós temos 5 tipos de células, 5 tipos de gostos que nós percebemos no nosso paladar. Que gostos são esses, né? Então, é o doce, o salgado, o azedo, o amargo e o umami. Umami é um gosto que foi descoberto há não tanto tempo. Ele foi descoberto por um cientista japonês e umami quer dizer, em japonês, delicioso. Então, reparem que cada uma das papilas vai ter os 5 tipos de células sensoriais. O gosto doce, ele vai ser despertado geralmente por carboidratos simples, como a glicose, a frutose, o salgado, principalmente pelo cloreto de sódio, né, o sal de cozinha, o azedo por substâncias ácidas, o amargo por uma série de substâncias diferentes e o umami por aminoácidos especiais. Então, para vocês saberem mais, né, sobre esse tal gosto umami, ele é a percepção de determinados aminoácidos. Então, quem não lembra o que é um aminoácido, já está presente no canal a aula sobre proteínas, e lá eu explico o que são os aminoácidos. O gosto umami, ele vai ser desencadeado principalmente por um aminoácido chamado glutamato. E onde vai existir esse glutamato? Então, alguns exemplos de alimentos, né, que possuem naturalmente esse aminoácido são o tomate, né, cogumelos como o shiitake, as algas marinhas, muito utilizadas na culinária japonesa,
assim como o molho de soja, né, ou shoyu, e também alguns queijos, certo? Como o parmesão. Então, esses alimentos, né, eles são muito presentes na culinária japonesa. Talvez até por isso um cientista japonês tenha tido mais facilidade de identificar esse quinto gosto que nós conseguimos perceber. E aí, pessoal, a indústria, né, sabendo desse quinto gosto, que é um gosto a mais, é um estímulo a mais para as nossas papilas gustativas, né, a indústria criou um sal a partir desse aminoácido, que é o glutamato monossódico. Na tabela de ingredientes de um alimento industrializado, a gente pode encontrar também como realçador de sabor. E ele é comercializado também como um tempero, né, para você colocar na comida. Esse aditivo, ele é bastante controverso, porque ele já foi associado à formação de câncer no organismo. Portanto, recomenda-se, né, evitar alimentos que tenham glutamato monossódico, realçador de sabor. Então, é uma substância sintética. Muitas pessoas confundem glutamato monossódico com glutamato, que existe naturalmente nos alimentos. Então, sim, o aminoácido existe nos alimentos naturais ou fermentados, como o caso dos queijos, do molho de soja. Então, são coisas diferentes. Os molhos de soja industriais trazem muito glutamato monossódico também. Por isso é sempre bom nós buscarmos um molho natural, que é feito a partir da fermentação da soja, e não um molho industrializado. De uma forma geral, muitos alimentos industrializados vão ter o realçador de sabor, porque isso é um apelo, né, para que as pessoas gostem daquele alimento, sintam mais prazer ao consumi-lo, e isso acaba então levando a pessoa a consumir cada vez mais esses alimentos. Mas saibam agora que não é nem um pouco benéfico à nossa saúde esse aditivo chamado realçador de sabor. Uma outra questão que eu trago aqui é que muitas vezes, né, e até certo tempo atrás, existiam mapas da língua que delimitavam áreas específicas determinadas para cada sabor. Mas isso não é verdade, tá? Isso não é congruente com o que existe de fato na nossa língua. Então, as papilas, como eu mostrei lá, elas têm os 5 tipos de cédulas para os 5 gostos. Então, por toda a língua, praticamente, nós conseguimos sentir todos os gostos. E aí, uma consideração que eu trago aqui é que quando a gente fala sabor de um alimento, a gente está se referindo ao paladar e ao olfato operando conjuntamente, tá? O paladar, ele é responsável por esses 5 gostos. Quando a gente fala o sabor de um alimento, de 80 a 90% vem, na verdade, do olfato e não do paladar. Por exemplo, né, se a gente pega limão e abacaxi, ambos são frutas bastante azedas. Elas têm substâncias ácidas que vão estimular o nosso paladar e a gente sente azedo. Porém, se nós não tivermos o nosso olfato, seja porque o nosso nariz está congestionado, né, a gente está com alguma doença, seja porque a pessoa perdeu o olfato devido a algum dano
cerebral, ou por conta do fumo. Então, o cigarro também destrói lá as terminações nervosas presentes no nosso nariz. Enfim, seja por qualquer motivo que a pessoa não esteja com o olfato, ela não consegue, por exemplo, distinguir a diferença entre o limão e o abacaxi, né? Porque ambos são ácidos no paladar. O sabor específico, né, do limão e do abacaxi, ele vai vir do olfato. Então, quando nós estamos mastigando, as moléculas presentes no alimento, elas também se desprendem, elas sobem com o ar lá pela nossa garganta e estimulam também o olfato, as células responsáveis pelo olfato, tá? Então, o sabor do alimento específico é a junção do olfato com o paladar. E aí, para finalizar, só uma curiosidade aqui, né? Os insetos, eles vão sentir o cheiro, sentir os odores por meio das antenas, né? Que são esses órgãos, esses apêndices articulados que os insetos têm na cabeça, e as antenas é que vão captar essas moléculas que estão presentes no ar. Por isso a gente chama também de olfato, tá? Então, os insetos não têm um nariz, né? Eles não têm nem mesmo um pulmão. Eles percebem, então, o cheiro das coisas pelas antenas e eles conseguem perceber esse cheiro, esse odor, muitas vezes a quilômetros de distância, tá? É um sentido muito sensível nos insetos. Já o paladar, eles vão perceber por meio dos pés, tá? Então aqui a gente vê uma mosca, ela toca, né, com as suas pernas o alimento. Por quê? É nos pés dos insetos que vão estar as células quimiorreceptoras, ou seja, vão perceber as moléculas dissolvidas em uma solução. Então a mosca toca o seu alimento para que ela sinta o gosto. As borboletas também têm essa capacidade, tá? Então não só pelas antenas sentir o olfato, mas também pelos pés sentir o paladar. Bom, pessoal, então a aula de hoje era isso. Agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado. Peço, né, para que não esqueça de seguir o canal, dar um like no vídeo, para que mais pessoas consigam visualizar o meu canal. Afinal, esse é um canal gratuito, em que eu não tenho nenhum objetivo de vender uma plataforma no final, tá? Todo o conteúdo da biologia será disponibilizado de forma gratuita nesse canal. E lembro vocês também de usarem o espaço aí embaixo para dúvidas, sugestões e críticas. Ok? Então, até uma próxima e um grande abraço para todos e todas.